Fala, meus amigos, estamos começando hoje mais um Pode Parla. Eu, a minha amiga Samantha, meu amigo Arthur, estamos hoje aqui com um convidado muito especial. E quero dizer para vocês que fique de olho no nosso podcast hoje, fique antenado que hoje é uma conversa muito produtiva, cheia de novidades e de coisas interessantes, né, não, Samantha? É isso aí, é um prazer estar aqui com todos vocês. O nosso convidado hoje é o Joel da Enfermagem. Já de antemão te agradeço pela tua presença, por ter aceito o nosso convite, né? Nós estamos aqui, a gente não combinou, mas estamos todos Na mesma paleta, né? Só diferenciando aqui o nosso convidado. Se fosse combinado, não dava certo, não né, dava Samantha? Certo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia. Mesmo. Bom dia a todos. A você Bom dia. Nos assistindo, você que está acompanhando aqui, a gente vai bater um papo agora com o Joel da Enfermagem. E de começo, a gente já quer saber quem é o Joel da Enfermagem antes da política, o Joel da Enfermagem como pai, como avô, como família. Conta um pouco da sua trajetória antes de vir para a política. E o Joel da Enfermagem, técnico de enfermagem. É verdade. Gente, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos tendo essa oportunidade, agradecer vocês pelo convite, agradecer o deputado, agradecer todo o seu gabinete por esse convite, por estarmos aqui, né, por nos dar essa oportunidade de estar batendo esse papo, trocando essa ideia aqui maravilhosa e bem descontraída aqui com esses jovens, né? Isso aqui eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. Pois meu nome é Joel, de batismo Joel Freitas de Souza, né? Nasci no Amazonas, mas sou criado em Porto Velho. Vim para cá, acredito que tinha menos de um ano. Fui nascer em Lábrea, Amazonas. A família da minha mãe é de Lábrea, Amazonas. Mas estou aqui desde de 73, no mesmo ano que nasci, né? Já é rondoniense. Praticamente, acredito que bem mais rondoniense do que amazonense. Mas são estados que eu amo. Meu pai mora no Amazonas, mora em Humaitá. Então, são estados que eu tenho um amor muito grande, esses dois estados, né? Dia 23 agora eu faço 52 anos, 25 anos de profissão, uma profissão que eu não imaginava de forma alguma ser técnico de enfermagem. Engraçado, que é interessante, que eu tinha até medo de sangue, tinha até medo. A primeira injeção na minha vida eu apliquei no Exército, que nós tínhamos um treinamento que você tinha que aplicar uma injeção intramuscular, né? Nas nádegas de um soldado no outro. Esse era um treinamento, porque é um treinamento que pode acontecer numa guerra, numa eventualidade, né? Situação, que graças a Deus nosso país não se envolve nessas coisas. Graças mas a Deus. A gente não sabe o dia da manhã, então nós tivemos esse treinamento. Eu tremia mais do que vara verde, tremia demais, né? E essa foi minha primeira experiência na área de saúde. Quando eu saí do Exército, em 95, eu estava desempregado na época também, fiz uma prova para agente comunitário de saúde. Aconteceu um incidente na época e eu tinha até passado nesse processo seletivo e nem sabia que tinha passado. Aí uma colega, fazendo visita na minha casa, visita domiciliar, me encontrou e viu que eu tinha passado. E eu fiz um pequeno treinamento e comecei a trabalhar. Então, foi minha primeira experiência na área de saúde, foi agente comunitário de saúde, fazendo visita de casa em casa, aquela situação. E também não imaginava que eu iria migrar para a enfermagem, né? Ganhei uma bolsa na época de auxiliar de enfermagem no Senac e não concluí por um problema de saúde que tive na época. Tive que fazer uma cirurgia muito grande no tórax, também não concluí. Em 2001, eu ganhei pelo Profai, que era um programa do governo federal, que profissionalizava várias pessoas da área de saúde, agentes comunitários, outras pessoas que eles não tinham o seu certificado, não eram registrados no Corém. Em que ano foi? Então, em 2001. Aí fiz o auxiliar de enfermagem em 2001. Na época eu fiz um processo seletivo no SESC, Rondônia, pelo qual trabalhei 10 anos no SESC. Em 2003 eu passei no concurso do Estado como auxiliar de enfermagem e fui trabalhar no João Paulo II. E desde então, os meus primeiros plantões também não foi fácil. Engraçado,
O primeiro óbito que teve, eu tive que ajudar a levar pro necrotério. Eita. O técnico de enfermagem levando... Tinha medo de... a gente que leva, a gente que prepara o corpo. Aham. O trabalho da enfermagem ele é um trabalho muito amplo. Ele é um trabalho que eu costumo dizer que do nascer ao morrer. Entendeu? O trabalho da enfermagem é esse. E não é um trabalho qualquer. Você preparar um corpo, você não pode preparar de qualquer jeito. Sim. Porque é algo importante. É um ser humano que você não pode jogar ali de qualquer jeito. Tá entendendo? Mas eu não dormi essa noite. Com medo, pensando... Foi a primeira vez? Eu tinha medo de... Tinha medo de defunto, entendeu? Então eu fui perdendo medo com Tinha o medo tempo. de sangue, tinha medo de defunto. Foi perdendo. Pra falar a verdade, até hoje eu ainda tenho um pouquinho de medo. Quando morre alguém, assim, eu ainda fico meio... Pra Tem mim receio. dormir é meio complicado. Eu tenho que dormir abraçado com a minha esposa, ela que sofre. Mas, enfim, aí começou minha trajetória no João Paulo II. Graças a Deus, adquirindo cada vez mais experiência. E também pegando gosto para essa questão de trabalhista, sempre lutando por valorização profissional, melhores condições de trabalho e etc. Né? Em 2008 eu fiz também pelo Profile técnico de enfermagem, né? E continuei trabalhando. E sempre nessa luta, em parceria com os sindicatos de enfermagem, lutando por plano de carreira... Onde tinha uma luta ali de classe, onde tinha uma briga ali por valorização, por melhor saúde, e lá eu estava, né? E em 2019, eu tive um convite, né? Antes da pandemia, eu tive um convite para sair candidato em 2020, né? Esse convite eu aceitei na época para ir para o PROS, para ir para o PROS, sair candidato pelo PROS. Não imaginava assim, que a gente ia enfrentar toda aquela pandemia, porque quando eu fiz o convite, a gente ainda não tinha estourado, né, a pandemia. Aí, em 2020, eu encarei aquela campanha, né, e com toda dificuldade, sem recurso nenhum, né, inclusive com a motinha. Eu tinha apenas... não usei, na época eu tinha um carrinho, mas não usei ele na campanha, eu usei minha moto, andando de casa em casa. É uma Suzuki 2004, que eu tenho ela desde quando eu passei no concurso. Inclusive, eu tenho ela até hoje. Estou com ela aí na frente hoje. É uma moto que me acompanha aí já há um bom tempo, só apenas 2 décadas. Aí, naquele momento, com a ajuda de família, com toda a dificuldade da pandemia, obtivemos aí 575 votos, foi quando ficamos como primeiro suplente, né? Uhum. E continuamos a luta, e foi assim que eu entrei na política. Foi teu primeiro contato com a política, Joel? Diretamente, dentro da... como partidário, como é que se diz, como candidato, foi o primeiro contato. Eu tive... Pelo fato de ser sempre de lutas trabalhistas, eu tive outros convites, na época, para o PT, para o PCdoB, mas nunca tinha sido partidário. Eu nunca tinha sido partidário mesmo ali. Nunca tinha participado de fato da... Não. E ajudei alguns outros candidatos antes. Eu ajudei com o doutor Silvio Goberto, quando foi vereador aqui, que foi secretário de saúde aqui no município de Porto Velho. Ajudei o doutor Neides na primeira eleição dele para deputado estadual. Ajudei o Cabo Anjo também na primeira eleição dele de vereador. Mas, assim, partidário, candidato, assessor mesmo, nunca fui. Uhum. Nunca tive. Assim, na pandemia, então, você não atuou na área da saúde? Sim, atuou. Atuei. Conciliou a campanha com... Não, a gente ficou aquele período afastado, né? Sim. Se eu não me engano, é 90 dias, se eu não me engano. São 3 meses. Eu fiquei 3 meses afastado. A eleição é domingo. Domingo, foi em outubro, eu não lembro a data que outubro. Uhum. Segunda-feira já me boto na escala. Já volta. Já tô na escala. Acabou a campanha. Acabou a campanha, se você não foi eleito, ou se foi eleito também,
O trabalho continua normal? Você continua normal. Mesmo quando era vereador, você continuou trabalhando na enfermagem? Sim, continuei, tirei. Aí eu me afastei quando eu já estava como vereador? como vice. Não, eu não me afastei como vereador. O vereador tem que continuar trabalhando. Ou optar pelo salário de vereador, entendeu? Mas eu continuei trabalhando e sendo vereador. Legal. Eu me afastei quando o mandato classista pelo sindicato. Aí você tem direito ao afastamento. Certo. Hoje Quando você virou vice-presidente do sindicato? Do sindicato de enfermagem do Estado de enfermagem. Minas. Aí eu tenho direito ao afastamento classista. Joel, e te perguntar uma pergunta assim, bem pessoal. Como que foi para você atuar na pandemia, na área da saúde? Qual o sentimento em poder ajudar, salvar algumas vidas, algumas não, diversas vidas, e também o sentimento de algumas vidas terem sido perdidas ali? Foi uma mistura de sentimentos, eu acredito, para você. Você tinha família, então tem grupo de risco em casa. Como que foi para você assim, o sentimento? Você tem alguma lembrança de algum momento assim que você possa contar para a gente aqui? Todas as lembranças, né? São lembranças tristes, mas de superação. Infelizmente, os colegas, né, que perdemos, nós não vamos ter eles de volta, né? A não ser na nossa lembrança. Tanto eu como minha esposa, nós somos profissionais da área, né? Nós somos profissionais de enfermagem. Enfrentamos ambos trabalhando. Fomos acometidos, pegamos o vírus nos pegou na época, ficamos em quarentena em casa, a primeira vez que nós pegamos o Covid, os filhos tiveram que se afastar, foram para a casa da sogra, ficamos só nós dois em casa naquela quarentena, era complicado, falava com o vizinho assim pela janela... Ficava aquela distância. A pandemia foi coisa Quando de louco. deixavam alguma coisa pra gente, deixavam na porta ali e a gente... Ficamos em casa assistindo Netflix e observando as coisas por telefone. É o que a gente Televisão, acompanhava. celular, tá né? entendendo? E assim, perdemos... Eu perdi muito amigo, né? Do João Paulo II, da maternidade. Inclusive, quando fui vereador, fiz uma homenagem a esses guerreiros que nós perdemos, médicos, enfermeiros, auxiliares de laboratório, motorista. Perdemos N profissionais nessa pandemia, que, no meu ponto de vista, eu acredito que eles tinham que ser homenageados e as suas famílias tinham que ser reconhecidas, inclusive como heróis, mesmo heróis de guerra, Com certeza. que foi uma guerra que nós enfrentamos, uma guerra biológica, que teve muitas baixas, né? E essas pessoas, elas não devem ser esquecidas, entendeu? Elas têm que ser reconhecidas o tempo todo, né? E não foram poucos. Quantos enterros a gente foi com máscara, mantendo distância, ficar 1 metro longe do outro, e tudo isso nós enfrentamos. Foi... Joel, e assim, você ali na linha de frente, combatendo contra a Covid, ajudando as vidas, qual ensinamento agora de vida, uma lição que você pôde aprender com a pandemia? Eu sou uma pessoa, assim, por mais que eu sempre fui considerado uma pessoa polêmica, né? Uma pessoa polêmica porque, assim, eu falo o que eu penso e, assim, eu não gosto de injustiças. Mas eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu gosto de ajudar, eu gosto de pessoas. Eu amo pessoas, porque como não amar, né? As pessoas falam, eu sou feito à imagem, semelhança de Deus, de Cristo, de Deus. Nós somos feitos à imagem. Mas quando fala do ser humano, ele esquece da empatia. Sim. Ele fala aquilo da boca para fora, mas ele age de outra maneira. E eu, dentro de um hospital, independente da pessoa ser branco, preto, ter dinheiro, ser azul, amarelo, estrangeiro, pode ser o que for. Eu trato da mesma forma. Preso, eu trato com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Já levei pacientes no braço para o banheiro, para o raio-x, já fiz isso várias vezes. Então, na pandemia, para mim, o ruim da pandemia é que você via também as pessoas morrerem, você via as pessoas naquele sofrimento respiratório, você via... E muitas vezes você tinha que cuidar sem contato.
Você tinha que ter aquele contato, mas você estava paramentado com aquela roupa que você O parecia mínimo um possível. astronauta, tá entendendo? Você era uma coisa assim que dá a impressão que você estava dentro de um laboratório assim totalmente fechado, com várias pessoas ali. É como se fosse um cenário de guerra nuclear. E aquilo que tudo está contaminado. Isso está contaminado, isso está contaminado, tudo, entendendo? tudo, né? Para você ter ideia, a primeira vez que eu me contaminei foi pela minha alergia. Porque eu estava todo paramentado, eu não aguentava da alergia e eu espirrando. Tinha hora que tinha tanta secreção que eu tive que fazer o quê? Pegar uma compressa e fui colocar. Naquela compressa, quando eu fui, eu levei o vírus. Tá entendendo? A primeira vez que eu fui contaminado por isso. Então, dentro de um hospital, o ruim era isso. Você via as pessoas, na época da pandemia, você via as pessoas morrendo, a gente olhava para o rosto dos colegas e você via aquela sensação assim de impotência, sabe? De algo que você não sabe com que você estava lutando. Tá entendendo? É uma coisa até ruim de descrever. Sim. Sim. A gente também acabava de enterrar um colega, no outro dia a gente Você estava tinha que tá lá, né? naquele mesmo cenário e você olhava assim, cara, será Pode que ser o próximo eu. vai ser eu? Sempre Cara, ficava essa sensação. a né? sensação era essa. Eu sempre penso que a pandemia ela trouxe uma fragilidade emocional muito grande. Porque as pessoas que estavam lá, elas estavam sozinhas. Elas não podiam ter o acompanhamento de um filho ou uma mãe com o seu filho lá. Então, Não tinha visita. Não tinha uma visita. Né? Era aquela sensação de que quem estava lá, como paciente, era... Meu Isolado. Deus, eu estou isolado aqui e se eu morrer, eu vou morrer sozinho. É. E quem estava na linha de frente também tinha essa sensação, porque a pandemia tirou da gente o contato, tirou da gente, né, a emoção, o cuidado ali. Então, trouxe a esperança trouxe uma fragilidade muito grande emocionalmente. Eram muitas pessoas que... Quando a minha mãe precisou ser internada, acho que o que mais me pegou, o sentimento que mais me pegou foi que, meu Deus, a minha mãe está lá sozinha. Eu não posso estar com ela, eu não posso cuidar dela. E se ela morrer, eu vou estar longe dela. Eu não posso ter esse contato com a minha mãe. Então, só de lembrar, assim, o caos que a gente viveu é surreal. Surreal. Realmente. Às vezes eu olho assim, eu nem acredito que a gente passou por isso. Não, parece assim que foi... Não sei, eu não consigo explicar. Surto coletivo. Foi bem Porque- complicado. Já assim. vai para 6 anos, praticamente, né? Parece que foi ontem ainda. A pandemia ensinou muita coisa. Eu acho que para todo mundo eu acho que perdeu algum familiar, perdeu um ente, perdeu um amigo, um conhecido. Eu acho que era para ter ensinado mais. Então, eu tenho verdade. essa sensação Eu também de que tenho. o mundo inteiro passou por isso e as pessoas ainda continuam... Foi algo ali muita gente já esqueceu. momentâneo e aí com o tempo foi se esquecendo. O amor tá cada vez mais esfriando. Sim. Entendeu? E é nesse sentido que eu acho que as pessoas deveriam ver a importância da vida, a importância do outro na tua vida. Nós não somos nada sozinhos, a gente está sempre dependendo de alguém. Infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento. Vocês lembram que quando foi saindo ali naquele período pós-pandemia, ainda muito recente, Lockdown. as pessoas não sabiam como se cumprimentar. É. Era um... Pega, Ai, não pega. assim, Com o cotovelo. Então, assim... Soquinho. Ficava aquele estilo meio oriental. As pessoas não sabiam como se cumprimentar. Né? Cara, Às que vezes loucura foi vinha isso e no mundo esquecia inteiro. e recolhia a mão, não vou pegar, porque... aí- Demorou para dar um receio. abraço. Demorou. Tinha um demorou. receio ali, né? A área da saúde é uma área muito importante, é uma área onde o deputado ele tem uns olhos voltados para essa área, ele tem bastante investimento. Só em Porto Velho é mais de 8 milhões de reais investidos na saúde. Né, Gustavo? É isso aí. Confirma? Confirma. Nosso assessor aqui. E ele continua investindo. Então, assim, é uma área onde que... Eu escutei uma frase que uma vez uma pessoa falou bem assim, que a saúde não tem jeito, a saúde não tem como se resolver. Na verdade, a saúde, ela tem como se resolver sim, mas não é algo que vai se acabar, que é algo que vai se resolver. Sempre vai ter problemáticas em todas as áreas, mas a saúde eu acho que não só em Porto Velho, não só em Rondônia, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas que através de políticas públicas possa se melhorar assim. É como se estivesse realmente enxugando um cubo de gelo.
que você vai enxugando, mas parece que nunca tem fim, mas tem solução sim. E através desses investimentos, você pode ser a prova viva disso, de trazer a realidade de que um investimento, cada centavo que é investido na saúde tem um retorno significativo para cada pessoa, para a população, para os técnicos de enfermagem, para todos os profissionais da saúde. É porque as pessoas trazem o problema na saúde é um problema crônico. E a gente entende. Entra gestão e sai gestão, e existe esse problema, existe uma série de problemas dentro da saúde. Mas se apegar a isso é que é o complicado. Por quê? Porque entra uma gestão nova e se apega a isso. Não, o problema da saúde é um problema crônico. Mas tudo que você puder fazer para amenizar esse problema crônico é totalmente válido, Sim, né? Verdade. Então, assim, você não pode usar isso como algo definitivo. A gente entende que são muitos fatores, né? São muitos problemas. Não só dentro dos hospitais, mas também com as classes, né? Você, como alguém que está aí à frente das classes, entende isso. O problema maior está nisso, está em se agarrar a esse problema crônico, em pegar isso e bater o martelo absoluto. Não tem jeito. Mas vamos amenizando, né? Vamos fazendo ficar mais tranquilo, pelo menos assim. Eu lembro, na época da pandemia, que faltava máscara, faltava luva, Adornos, faltava o material importante para eles trabalharem, né? Faltava o básico. O básico, né? Aquela época foi muita gente se aproveitou também. Desculpa Sim. o que eu tô falando. Não, mas tem que se falar muita gente se mesmo. aproveitou. Empresas aí, teve gente... Uma máscara hoje, uma caixa de máscara, eu não tenho ideia quanto que tá valendo hoje, mas eu acho que não chega a R$10. Eu lembro disso. Na época chegou a 50, Eu lembro 100, das pessoas vendendo as caixas de superfaturaram. luva, superfaturando. E aí entra o Luva, ponto de máscara. que a pandemia realmente ensinou. Justamente. Por quê? Porque durante uma pandemia onde deveria existir o amor ao próximo, que é um mandamento de Deus, Justamente. ninguém estava exercendo isso. Tinha gente se aproveitando. As né? pessoas estavam se aproveitando, enquanto tinham uns que estavam ali na linha de frente, como os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde mesmo, que eu lembro que fazia... que eles tinham marcas no rosto de tanto usar a máscara. E eles sabe, usavam ali. máscara diferente, né? Não era aquela só de plástico, eles usavam aquela que a marcava N95. mesmo. Então, assim, O certo era a N95. incansavelmente, eles estavam lá na linha de frente e enquanto algumas pessoas, ao invés de estenderem as mãos, não, realmente o problema aqui tá complicado e é no mundo todo. Não, eu vou me aproveitar e vou vender o meu material mais caro. Essa é a minha oportunidade de ganhar dinheiro. Isso. E muita gente ficou rica, tá? Na pandemia. Mas, assim, eu penso assim, né? Que uma pessoa assim, talvez ela não realmente não prospera. É um dinheiro que vem fácil, que possa ir fácil. Não, Tudo é intencional, né? Tudo tem um retorno. É. E você colhe o que você planta, né? Sim. E um dia o resultado vai vir. Isso é fato. Um dia vai vir, entendeu? É interessante vocês terem falado dessa situação da saúde, que a saúde, hoje a gente é muito comum a gente ouvir realmente que o problema da saúde é crônico. Eu já ouvi isso de alguns gestores, inclusive ouvi isso de gestores passados no município daqui de Porto Velho. Eu achei aquilo horrível quando a pessoa falou, não, saúde é paliativo. Não, saúde não é paliativo. O SUS ele é o sistema mais lindo do mundo. No papel ele é incrível. E ele tem como fazer, tem como dar uma assistência de qualidade para o SUS. Nós temos condições para isso, nós somos um país rico. Tá? E os parlamentares, como é exemplo do nosso deputado Marcelo Cruz, ele faz isso. Ele investe na saúde, ele destina suas emendas para a saúde, ele faz com que a parte dele seja feita. Né? A gestão tem que fazer a dela também. A gestão tem que fazer a dela. Agora, o que me deixa revoltado é os egos. Os egos, eles são muito elevados, entendeu? E eu digo isso até que os meus colegas fiquem com raiva. Alguns colegas, inclusive que eu tive, vou dar um exemplo aqui. O secretário de Saúde me chama para me ser diretor do João Paulo II. Eu sou um colega bom, falo com todo mundo,
das pessoas que estiveram do meu lado. De repente, eu assumo uma gerência no João Paulo II, de repente, eu assumo a direção do João Paulo II, eu mudo da água para o vinho. Eu começo a perseguir todo mundo, eu me acho... Chegou a hora o ditador do Iraque, tá entendendo? Tem que ser ferro e fogo. Eu começo... Quer dizer, ele que já esteve do outro lado. Tu tá entendendo? Muda a postura, é o muito posicionamento. comum acontecer isso. É muito comum acontecer isso. A pessoa esquece de onde ele veio, ele acha que ele vai resolver tudo sozinho e não vai. Você não trabalha sozinho. Um E deputado outra, não trabalha sozinho. ele muda a postura e ele esquece que aquilo dali é passageiro. A cadeira não é vitalícia, né? Mas é muito comum isso no serviço público. Sim. Então, a saúde, ninguém faz saúde sozinho. A saúde, dentro de um hospital, você precisa da limpeza, você precisa do cozinheiro, você precisa do auxiliar de laboratório, você precisa do auxiliar de raio-x, você precisa do técnico de enfermagem, você precisa do enfermeiro, você precisa do assistente social, você precisa do médico, de todas as profissões. Você não vai precisar só do médico. Todas são essenciais, né? Sim. Todas. É um conjunto, né? Entendeu? Então, isso no Brasil é algo... como é que se diz? É algo que deve ser mudado na nossa educação. Certo. Tá entendendo? É que tem que ser mudado. Concordo. E ter políticas públicas para trabalhar isso da forma que valorizem a mão de obra como um todo, que valorize a mão de obra, porque serviço nenhum ele tem produção positiva sem valorização. Com certeza. Não adianta, tem que ter valorização. E um hospital sem a equipe de limpeza? Como é que funciona um hospital Não sem a equipe de funciona. limpeza? Não funciona. Não vai pra E frente. hoje o que a gente observa é triste ver o que a gente observa no cenário de gestão, é que eles estão procurando terceirizar como se fosse a solução. No meu ponto de vista, como profissional, como servidor público concursado, eu, sinceramente, eu sou contra a terceirização. E existe alguns setores que podem ser terceirizados? Ok, limpeza pode ter uma terceirização, a cozinha pode ter uma terceirização, a lavanderia pode ter uma terceirização, como já acontece na maioria das unidades. Sim. Mas você terceirizar o médico, terceirizar o enfermeiro, o compromisso não é o mesmo. Sim. Não é o mesmo. Aí eu coloco um patrão aqui, eu coloco o dono da empresa, que ele vai enricar no trabalho do médico, ele vai enricar no trabalho do enfermeiro. O enfermeiro vai trabalhar contente? O propósito muda, né? Muda. Eu, concursado, eu sei que aquilo ali, eu vou ter aquela ideia, não, esse meu emprego aqui é para a vida toda, ele é vitalício. Eu vou valorizar aquele computador, eu vou valorizar aquela maca. Eu vou cuidar daquele trabalho como fizesse parte da minha vida, como se fosse a minha segunda casa. Como vários colegas falam, não, meu emprego, esse hospital aqui é a minha segunda casa. Às vezes eu fico até mais nesse hospital do que na minha própria casa. Certo. Tá entendendo? E com a terceirização não vai ter esse comprometimento. E isso eu vejo como algo assim prejudicial, que em vez de vir ajudar, melhorar a nossa saúde, vai prejudicar cada vez mais. Joel, você teve uma fala muito boa, eu vejo da mesma forma, concordo com você. E tendo essa trajetória, tudo isso que você passou, que você vivenciou e viu, em 2020 você se candidatou, sem recurso, sem grupo, você quase entrou. E o que realmente te fez acreditar? O que te motivou a entrar na política e colocar o rosto e ir para cima, sem recurso, sem grupo, sem nada? Só na força e na coragem. Isso. Os colegas, né, eu tinha muito incentivo dos colegas. A família nem tanto, porque assim, a minha família não é uma família de político, né? Então, na realidade, a minha família... A minha esposa fala, meu Deus, o que tu tá fazendo, homem? Isso é muita dor de cabeça e tal. Ela pede todos os dias para eu sair. Mas como eu sempre ouço, e a maioria dos políticos falam isso, quando você entra, parece que entra na veia. É difícil sair, né? E é bom ajudar os outros. É bom, por mais que a gente tenha aquela... Você não tem paz no celular, você não... Mas é tão maravilhoso quando alguém te manda uma mensagem, ou está precisando de ajuda, ou está precisando de um projeto, está precisando, seja uma associação, seja o que for, e você pode ajudar. Não tem preço quando você resolve um problema, quando você tem um projeto elaborado. Então, não tem preço. Ajudar as pessoas é muito bom. Então, eu não tinha ideia do que era realmente. Eu só tive ideia... Eu via todo esse cenário, mas não tinha vivido, né?
não tinha vivido. Eu fui viver depois que eu assumi, né, a cadeira do Edevaldo Neves, que eu assumi em fevereiro de 2023. Aí eu fui ter ideia. É muito complexo. Você ter um grupo ali, você gerenciar um grupo, é uma coisa... Foi uma sensação muito boa, tá? Foi muito boa mesmo. Foram 2 anos maravilhosos, dei o meu melhor. Sim. Minha equipe também não tem o que falar, a gente deu o melhor, a gente procurou ajudar o município de Porto Velho. As dificuldades foram muito grandes. Isso que eu ia te perguntar, em 2023 você assumiu a cadeira, qual foi a maior dificuldade que você encontrou de cara e o que mais te motivou? Em fevereiro de 2023 nós assumimos, né? E a grande dificuldade que eu enfrentei pelo fato de ser um representante da saúde, de ser um representante da enfermagem, e na época nós tínhamos um prefeito que não gostava de fazer saúde na época. Ele não gostava, sinceramente eu falo aqui mesmo, não gostava. Em várias reuniões que eu tive com ele foi a pessoa, o prefeito Hildo foi a pessoa que falou que saúde é paliativa. Se ele falasse, não, eu falo na frente dele. Ele falou, Joel, saúde é paliativa. Tá entendendo? E não é. Então, eu enfrentei uma dificuldade muito grande. Os pedidos, as lutas que eu tive na CEMUSA eram umas lutas, assim, quase não vinha resultado. Então, as dificuldades foram muito grandes. Na época, eu poderia ter ido para aquela oposição ferrenha, como tem alguém fazendo hoje? Poderia. Mas fui fraco? Não fui fraco. Eu acho que eu fiquei com um pouco de receio. É complicado, eu não vou mentir. Foi difícil. Um cenário totalmente novo para você. Novo, né? eu não tinha ali um suporte jurídico. Porque para você fazer oposição também, você tem que ter um suporte jurídico muito grande. Você vai falar uma besteira aí, uma coisa, aí o cara mete um processo nas tuas costas que tu nunca mais se levanta. Tá entendendo? Uhum. Então, eu tive esses receios, tive muita dificuldade mesmo. E eu também não iria fazer uma oposição simplesmente por fazer. Você, quando vai fazer uma oposição, você tem que mostrar fatos e tem que provar. Sim. Simplesmente você não vai falar, né? E, infelizmente, eu tive dificuldade de levantar. Alguns fatos tive, porque realmente eu não tive aqui aquele apoio jurídico que eu deveria ter, não tive. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive. O tempo também, né? O tempo, eu já entrei praticamente numa pré-campanha, tá entendendo? Então, tinha que pensar já na minha campanha. Então, foi muito difícil. O meu pensamento era o quê? A reeleição já fazer diferente. Pronto, já tocou no assunto que eu queria chegar. Tá entendendo? Você entrou em 2023 e aí já veio a ideia para vir a reeleição, né? E um cenário já bem diferente de 2020, né? Sim. Você triplicou seus votos. 1.600 votos. Acredito que já teve uma campanha um pouco mais tranquila em relação à de 2020, né? Sim. Então, o que mudou, Joel? O que mudou da campanha de 2020 para a campanha de 2024, né? E como é que foi o sentimento? Como é que foi a questão das dificuldades? Quais foram as dificuldades que você enfrentou em ambas as eleições, né? Em ambas as campanhas? Já entrando na fase de montar, de entrar numa nominata, em 2020, eu era um Joel da enfermagem ali totalmente desconhecido e nunca tinha sido testado nas urnas, né? Então, qualquer partido ali... Tem partido que no INMC tá, não, o Joel não adianta, o Joel não vai ter nem 100 votos, então teria essa dificuldade. Então, o PROS me aceitou, eu fui pro PROS, nunca tinha sido testado e fui o segundo mais votado. Mesmo com 575 votos, eu fui o segundo mais votado depois do Edevaldo Neves, né? Em 2023 para 2024, já foi diferente. Por mais que eu tivesse 575 votos lá, eu já era visto como um vereador com mandato. Sim. Vereador com mandato, não, mas peraí, o cara... Por mais que alguém falasse, não, muita gente falou assim, o Joel vai ter 500 votos de novo. Tinha gente que dizia que eu não ia ter os votos que eu tive em 2020. Sim. As pessoas falavam isso, entendeu? Então, mas mesmo na hora de formar a nominata, tinha nominato que falava, não, nós não vamos querer nenhum vereador aqui com mandato. Com mandato. Nós não vamos querer nenhum vereador com mandato. Várias nominatas.
Inclusive, se eu tivesse ido para alguma nominata, eu acho que teve duas nominatas que se eu tivesse nelas, tinha feito um. Teve o PDT, por exemplo, faltou 1.000 votos, né, para fazer um vereador. Mas lá ninguém aceitava vereador com nominata, entendeu? E tem a questão também aquela situação direita, esquerda, mas isso aí é o de menos, né? E eu tive o convite para ir para a União Brasil e assim, eu não tenho o que falar do grupo do União Brasil, graças a Deus. Foram pessoas que honraram. Eu tive a ajuda que falaram que me ajudar na campanha, tá? Então não tenho o que falar nesse sentido, tá certo? E fui para uma nominata que tinha 5 vereadores, se eu não me engano. Eli Regina, Dr. Macário, o Dourado, que foram os eleitos, ainda tinha Isaac e eu, se eu não me engano. Eram 5 vereadores, não eram 6. Ainda consegui ficar como terceiro suplente, primeiro suplente Pastor Sandro, segundo Isaac e o terceiro eu. E muito bem votado, né? 1.600. 1.608 votos, com um grupo pequeno, não é um grupo de pessoas simples. E muitos ali estavam aprendendo a fazer política junto comigo. Tá? A grande dificuldade foi essa situação do partido. Porque você lutar com os gigantes não é fácil, né? Então, essa foi a grande dificuldade. Mas foi um cenário bem diferente de 2020, bem diferente. Eu acho que a gente fez uma campanha limpa, uma campanha de votos ali orgânicos, tá? E fomos para o embate. Mas, infelizmente, não foi possível ser reeleito, mas a luta continua. A gente Tem vontade de voltar para a política, de ser candidato novamente? Quais são os próximos passos do Joel da Enfermagem na política? Eita, Joel. Eu continuo... eu acho assim que nessa questão do Joel, do que eu fazia antes, não mudou em nada. Eu continuo fazendo o mesmo trabalho. Lutando pela categoria. Lutando pela categoria, andando em alguns bairros que eu tive o prazer de conhecer quando era vereador. Direta ou indiretamente você continua fazendo políticas públicas? Continuo fazendo a política, dando uma assistência quando posso aqui, ajudando uma família ali, tá entendendo? De N formas, orientação. A gente continua fazendo a política. Eu estou sem mandato, né? Mas a gente continua trabalhando, continua fazendo aquela política. E, em relação à questão se você é candidato, é muito relativo, né? Isso aí. Eu estou aí para luta. Sim. Eu estou aí para ajudar o nosso estado, para ajudar a nossa cidade. E o que precisar de mim, eu estou aí para mim. Samanta, eu acredito que ele está deixando uma deixa que ele possa voltar. Eu acho que ele visa cargos aí maiores também. A gente está se encerrando já. Estou à disposição, né? Já está dando o nosso horário. Tô pronto. Mas é que, na verdade, assim, ele comentou que... O Arthur já vai encerrando aqui e eu me metendo. Ele entrou na política em 2020. Na verdade, a política já está no sangue do Joel aí há muito tempo. Há muito tempo ele nem Porque sabia. quando ele briga pela classe, ele já está fazendo política. Já está na política, então, ele já está na política faz tempo. E realmente, quando a gente bebe da água da política, ela... É difícil. Mas é que nem eu estava falando para vocês. É muito bom ajudar as pessoas, é muito bom trabalhar com o social, é muito bom fazer justiça. E fazer justiça que a gente fala não é só a justiça propriamente dita ali em questões de tribunais, não. Fazer justiça, às vezes uma família está passando por uma situação complicada, tu fazer uma justiça para que aquela família mereça ter o que ela tinha. Direito, né? O direito dela. E o fazer política, você é a prova de que o fazer política ela não depende de um mandato. É claro que com um mandato você tem ali os recursos a mais para ajudar, né? Ali, então você é uma figura pública que está ali pelo povo, mas sem um mandato você continua fazendo a política do mesmo jeito, você vai lá... Isso que é o legal, né? Isso que é importante. A política, de certa forma, o mandato acabou, mas o Joel, ele continua ali, presente, continua fazendo. Eu acho que... Porque as pessoas têm essa em mente que, não, eu faço política enquanto eu sou ali, o vereador, no cargo, na cadeira. Depois, meu amigo. Depois esquece. Depois some, Tá nem aí, já era. Então, Não. A política, ela é muito mais, ela é ampla mesmo, e o Joel é realmente um exemplo de que
Com o mandato é mais fácil. É bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas sem ele também... Porque você tem equipe, né? Você tem... É uma estrutura totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É isso. Estamos se caminhando para o final e aí a gente queria fazer umas perguntas rápidas, assim, um bate e volta para você. Ok. Saúde pública em uma palavra. Uma palavra? Sim. Fazer saúde pública, ter compaixão. Compaixão. Muito bom. Seu maior orgulho da sua trajetória. Isso aí é difícil. Meu pai, É. assim, Com certeza Porque o maior incentivador, né? eu acho que mesmo ele sempre foi uma pessoa meio assim, durão, mas o ensinamento dele eu acho que fez com que os filhos sejam o que são. Legal. Seu maior desafio que você teve até hoje? Vários, né? Eu acho que ser vereador. Ser vereador, legal, legal. Uma mensagem para todos os profissionais de enfermagem e da saúde. Você pode mandar diretamente para eles ali naquela câmera. Uma mensagem para os Isso. profissionais de enfermagem. Os profissionais de saúde, né? De saúde, todos saúde, em si. Eu acho que o que nós fazemos, né, embora não tenhamos a valorização que merecemos, mas todos nós profissionais de enfermagem sabemos da importância que somos para a sociedade de um modo geral, da importância que é salvar uma vida, da importância que é pegar um bebê quando está nascendo, fazer os primeiros cuidados, tratar de uma pessoa quando está debilitada ali com uma doença terminal, um câncer ali, qualquer que seja a doença, tentar fazer com que aquela pessoa tenha um conforto e tenha uma morte mais confortável, um resgate do SAMU. Então, aonde tem algo ali relacionado à saúde, ali tem um profissional de enfermagem, tem um profissional de saúde. Então, quero dizer que isso não tem preço. Você ser um profissional de saúde não tem preço para a sociedade. A gente tem que se valorizar como ser humano, saber que nós somos importantes na vida do outro. Então, só isso não tem preço. Então, a nossa profissão ela é uma profissão muito importante para todos, de uma forma geral. E que venham dias melhores, que a gente possa aí ter um país que possa vir cada vez mais valorizar e dar melhores condições para que a gente possa cada vez mais cuidar do semelhante, né? Daquele tratamento digno, aquele tratamento adequado. Então é só isso. Legal. E a última mensagem para alguém que quer entrar na política, tem vontade de entrar na política, mas tem medo. O que você falaria para essa pessoa? É interessante essa pergunta, porque assim, realmente a gente fica com medo, fica com receio. Eu sou muito medroso nesse sentido. Por mais que às vezes... A responsabilidade é muito grande, muito né? grande. É isso que eu falo. Às vezes, eu sou uma pessoa meio bem, como é que se diz, desinibida. Mas uma coisa é você estar falando em casa, você estar falando com um amigo. Outra coisa é quando você vai para uma imprensa, quando você vai usar a tribuna ali de um plenário, ou mesmo quando você vai para uma audiência pública, por exemplo, você vai como usuário mesmo, você vai numa audiência pública. Sim. A responsabilidade é muito grande. Mas a gente não deve ter medo de falar. Nós não podemos nos calar. Porque nós fazemos parte dessa sociedade. E a sociedade, ela é como um todo. Ela é de forma geral. Cada um de nós somos importantes para a formação de uma sociedade. Vocês jovens, o idoso, eu que ainda estou aqui numa quase chegando aí na terceira idade. Então, a criança, todos nós somos importantes. E nós não podemos nos calar, nós temos que dar a nossa opinião. Nós temos que fazer nossos comentários nas redes sociais de forma construtiva, não é? Então, isso é importante. Então, você que tem esse interesse, vocês jovens que têm esse interesse, vocês que estão aqui já acompanhando o deputado, esse trabalho maravilhoso que o deputado faz, que o gabinete faz,
vocês que estão aprendendo isso, é importantíssimo. E vocês também não devam parar por aí. E que vocês sejam multiplicadores. Porque é essa consciência que vocês estão tendo que vai fazer com que nosso país cresça, com que nosso país realmente se desenvolva e que a gente possa aí chegar, se Deus quiser, eu não sei se eu vou chegar a ver isso, mas quem sabe um dia nosso país chega aí a ser um país de primeiro mundo. Eu vejo Tem que capacidade e Temos toda a potencial, capacidade né? pra isso. riqueza nós temos para isso. E muita. Riqueza nós temos para isso. Eu acredito que está faltando o quê? União, né? União, menos ego, porque, infelizmente, o que acontece... Eu não estou falando aqui em Porto Velho, em Rondônia, não. Geral. A nível de Brasil. Brasil mesmo. Né? É vergonhoso o que está acontecendo hoje. No meu ponto de vista, quem manda no Brasil não é o executivo, não é o presidente. É o Manda judiciário. STF. É. Então, acho que cada poder no seu canto. Eu acho que a partir do momento que cada poder respeite o outro, a gente vai avançar. Legal. E isso só vai acontecer quando tiver consciência política, educação nas escolas, para que venham pessoas que venham fazer essa diferença. Porque hoje, o pessoal que está lá hoje, eles só estão pensando nele e na família deles. Eles não querem saber o que está acontecendo aqui nos bastidores. Eles não estão nem aí. Então, você que tem esse pensamento político, você que tem vontade de fazer a diferença, não tenha medo, não. Vai Dê pra a cara cima. a tapa e vá para Coragem cima. é a palavra. Coragem, vai pra cima. Coragem. É isso. Joel, a gente da fica muito, enfermagem, Joel mano. da enfermagem, a gente fica muito feliz em te receber aqui. Eu e a Samantha e o Arthur, a gente costuma falar que cada convidado que passa por aqui é um aprendizado que a gente tem, é uma história diferente que a gente leva pra vida. E assim, fico muito feliz de te receber aqui, de ter essa conversa. Eu acho que foi uma conversa muito construtiva para todos nós aqui e para quem está assistindo também. Então, assim, fica aqui meus agradecimentos para você, Joel. Muito obrigada, Joel. Obrigada, meninos. Hoje a conversa realmente foi muito, muito... O tempo passou voando hoje. O Arthur querendo encerrar e eu já querendo conversar Não, mas mais. aqui o espaço é isso. A gente estava até conversando, a gente tem que ver uma forma de logística de prolongar, né? Porque às vezes a gente quer conversar mais, o convidado... Uma hora parece 10 minutos, né? Exatamente. Passa ligeiro. E a gente lembra que no começo a gente, meu Deus, é muito tempo e A como é gente que não vai? vai Porque isso aqui é algo conseguir. novo pra gente também. Então a gente tá se reinventando aqui também, fazendo política pública. Tendo coragem. Tendo coragem. Tenha coragem. Porque quando chegou esse projeto, o medo foi grande. Eu lembro Na inauguração. na inauguração, eu O medo lembro. foi grande. Então, estamos aqui tendo coragem. E Então, é vocês isso. estão de parabéns, viu? O deputado está de parabéns, o gabinete do deputado Marcelo Cruz, todos de parabéns. Então, isso aqui é muito importante para a sociedade. O que vocês estão trazendo, esse debate, mostrando que aqui no podcast também, no Pode Parla, não se fala só em política, né? Sim. Vocês estão trazendo aqui cultura, vocês estão trazendo esporte. Aqui é um espaço para dar voz mesmo para as pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu espero que esse projeto aí só venha cada vez mais crescer, tá? Sucesso para todos vocês, menino. Muito É obrigada sempre pra bem. nós, né? É. Então é isso, galera. A Deus. gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, meus amigos. Um abraço. O trator tá ligado. Deus velho. abençoe. Um abraço.